Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quando alguém fala clássicos da literatura, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É aquele calhamaço, cheio de palavras estranhas, difíceis de entender? Mas se eu te disser que existem livros que carregam essa fama por aí de impossíveis, mas na verdade são mais acessíveis do que parecem. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então já pega seu chá, seu café e sua água e vamos para mais um vídeo do canal. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu já escutei a frase do tipo: certos livros são para intelectuais. Eu não tenho capacidade de ler tal livro. Esse livro com certeza é só para quem estuda letras e filosofia. E eu entendo de onde vem esse pensamento, porque realmente tem alguns livros que necessitam da gente uma mais atenção, sabe? Mas já falei, livros não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho papão que você precisa correr e ter medo. A gente precisa ter medo nessa vida, mas a leitura não é uma delas. Talvez o que esteja realmente te travando é a forma como você é apresentado esses livros e não a leitura em si. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros que têm essa fama de ser difíceis, mas podem ser verdadeiras portas pra você adentrar nesse mundo da literatura. Eu já gostaria de começar logo de cara com aquele cara que todo mundo tem algum receio, que é o Dostoiévski. E eu sei que existem alguns livros que ele escreve que são verdadeiros calhamaços e que a gente foge. Inclusive eu fugi por muito tempo de alguns calhamaços do Dostoiévski e esse ano eu falei, não vou fugir mais. Dei a cara a tapa e agora estou enfrentando os irmãos Karamazov. Mas não é sobre esse livro que eu vou dar dica pra vocês, porque ele é um verdadeiro calhamaço. Eu vou falar assim, quer entrar com calma, sabe? Sem esse medo todo do Dostoiévski? Comecem com as suas leituras mais simples. Esse livro, por exemplo, se chama Uma Anedota Infame. Aqui você conhece o que o Dostoiévski realmente gosta de brincar. Ele gosta de jogar muita ironia, principalmente para fazer críticas sociais. Ele também utiliza de vocabulários mais simples e parece até rebuscado até demais, mas eu juro que nesse livro especificamente você vai tirar boas gargalhadas. E foi isso que eu fiz durante toda a narrativa. Eu juro pra você, tinha momentos que eu coloquei, olha o tanto de kkk. Olha o que eu anotei. Tá focando, meninas? Mas o tanto que eu ri não foi brincadeira. E é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente vai ler Dostoiévski. Ele não é esse bicho todo que a gente acha que é de 7 cabeças. Você fala, meu Deus do céu. Pelo contrário, por mais que ele tenha aqueles calhamaços que a gente olha e retorce o nariz, ainda assim ele tem uma leitura muito leve, muito divertida, apesar das suas complexidades. Mas esse livro aqui é perfeito para quem quer adentrar e conhecer um pouco melhor a escrita de Dostoiévski. E sem falar que ele é curtinho, então assim, em um final de semana, num domingo agora, depois do almoço, nada melhor do que pegar um livro desse, e maratonar. Vou colocar entre parênteses aqui também mais um livro do Dostoiévski. Não estava combinado, mas eu pensei, cara, existem outros livros também que são curtinhos do Dostoiévski que faz a gente se apaixonar um pouco mais por essa escrita dele, se você não conhece. Então eu também vou indicar Gente Pobre de Dostoiévski, que é um livro também curtinho, mas que mostra essa narrativa crítica do Dostoiévski de verdade, sabe? E aí você entende um pouco mais até chegar naqueles calhamaços. Outra pessoa que todo mundo retorce o nariz, às vezes eu vou ler os comentários de vocês, tá lá, eu não sei se eu dou uma chance a Clarice Lispector. Pronto, Clarice Lispector. Ela precisa estar aqui e mais especificamente com A Hora da Estrela. É engraçado porque eu gosto também de indicar alguns contos da Clarice Lispector, mas como a gente está falando de romance, A Hora da Estrela é perfeito para quem realmente quer buscar e entender como a Clarice Lispector desenvolve a sua narrativa. Esse é um livrinho curtinho, mas ele é poderoso, porque ela fala diretamente com você. A Macabeia, ela vai despertar vários sentimentos, tanto angústia, às vezes, tanto identificação, porque eu já percebi que algumas pessoas se identificam também com a Macabeia, é essa sensação de querer explicar algo, mas não conseguir colocar em palavras. Então é uma personagem muito profunda. Pra quem realmente tem algum trauma, assim, com Clarice Lispector, vai por esse romance aqui, porque eu tenho certeza que vai destravar essa porta aí que você manteve fechada por muito tempo. O próximo livro, eu não estou com ele físico aqui, porque eu fui emprestar e nunca mais me devolveram, mas eu vou deixar a foto aqui pra vocês terem noção. É o Vidas Secas de Graciliano Ramos. Eu sei que Graciliano Ramos tem uma linguagem que assusta muitas das vezes. Ele é seco, ele é direto, e aí isso faz a gente travar na hora da sua leitura. Mas vá pra essa narrativa preparado, gente. Ele vai falar de tudo aquilo que é humano, mas de uma forma silenciosa. É engraçado isso. Ele fala de silêncios nas suas narrativas,
narrativas, ele fala de esperança, ele fala principalmente de sobrevivência. Se você leu este livro e não chorou por causa de um cachorro, você leu errado. Gente, toda vez que eu leio esse livro eu choro, não tem como. Então já dá pra entender que ele é pequeno no tamanho, mas imenso no impacto. Dê essa chance pro Graciliano Ramos, que você não vai se arrepender. E se você já veio aqui em casa e eu não te oferecer esse livro pra ler enquanto isso, volte aqui em casa de novo. O livro é As Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Hugo Mãe. Sim, esse livro é pra você ler quando você tá esperando algo. Na fila do banco, na espera ali, ó, no consultório do dentista. Se você for vir me visitar, pode ter certeza também que eu vou te oferecer esse livro. Porque ele é curtinho demais, gente. Mas ele é tão poético, tão lindo. A curadoria do livro também arrasou nas figuras, nas imagens e deu mais intensidade para o que esse livro realmente é. Eu acho esse livro como se fosse uma música, sabe? Ele ressoa aqui nos nossos ouvidos, aos nossos olhos, de uma maneira muito delicada e poética. E de um assunto tão sensível. É incrível, gente. É sério. É tão curtinho, bonitinho, mas tão profundo. E é exatamente por isso que ele não pode ficar de fora. E vamos continuar com a indicação de livro. Você acha que para por aqui? Não. Esse vídeo é exatamente naquele momento que você pode revisitar várias vezes, buscar referências pra ler assim, ó, no final de semana, quando você tá tranquilo, você tá de boa e você quer ler um livro com profundidade. Quando a gente fala de profundidade, tem um nome que, assim, é profundo até demais. Eu estou falando de Bukowski. Esse livro, especificamente, é A Mulher Mais Linda da Cidade e Outras Histórias. Há outros contos aqui também interessantes. E eu preciso contar a história desse livro, gente. Eu comprei esse livro quando eu tinha 12 para 13 anos. Então não era um estilo de narrativa que eu estava preparada ali, pra estar ali de fato e entender a genialidade desse escritor. Até porque o vocabulário não era feito pra minha idade na época, então eu me assustei ao ler, e principalmente dos assuntos que ele tratava. Quase joguei esse livro fora. Falei, meu pai, não tem nada a ver comigo, 13 anos, que estava procurando um romance e no final encontrei Bukowski. Mas ainda bem que a Mônica do passado deixou este livro aqui guardado na prateleira, porque agora eu retomei esta leitura e, gente, tudo mudou. Como é engraçado, né? Às vezes a gente só precisa deixar que o tempo faça o seu papel também. Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando e a gente vai acrescentando algumas coisas na nossa bagagem que a gente não tinha antes. Isso é muito importante para, principalmente, a gente interpretar uma obra. E esse livro aqui é o exemplo disso. Então não é uma escrita que vá para todo mundo, mas quando ele encontra as pessoas certas, ele muda. Ele tem uma escrita que é a de assustar, porque ele é muito direto com as suas palavras e principalmente por tratar de assuntos tão delicados. E ele mesmo, o autor, já carregava essa fama de brutalidade por aí. Mas essa linguagem bruta traz uma espécie como se fosse uma conversa. E por isso que flui a leitura aqui. Ele pretende mostrar a vida como ela é de verdade, sem filtros. Talvez você encontre a facilidade nessa escrita pela essa proximidade da conversa, mas pode ter certeza que você nunca mais vai esquecer. Você não será mais o mesmo depois de ler as histórias de Bukowski. Agora a gente vai falar de um cara que tem uma fama realmente de ser uma das mais difíceis de ler, porque ele simplesmente tem frases longas e complexas. Mas eu vou te mostrar um livro que é um convite pra gente conhecer tanto o autor, a sua ideia por trás das grandes obras que ele já escreveu. Vamos parar de mistério e falar logo sobre Proust. Esse livro especificamente se chama Marcel Proust sobre a leitura, seguido de depoimento da Celeste Albert, que é, especificamente, a sua governanta. Gente, esse livro é pura fofoca. E se você gosta de fofoca como eu, não tem como, você vai maratonar este livro. A gente vai sabendo o por trás das ideias que o escritor fazia, como a leitura, a escrita realmente chegou na sua vida. Estava ali imerso a grandes polêmicas e essas polêmicas também o ajudaram a ir ali caminhando para a sua narrativa, o seu estilo de escrita. Então a gente tem esse livro dividido em duas partes. Primeiro sobre essa ideia do Proust com a leitura e depois a gente vem com o depoimento da Celeste, o que acrescenta demais nessa narrativa. Depois dessa leitura, eu tenho certeza que você pode estar mais preparada aí para enfrentar os calhamaços como Em Busca do Tempo Perdido. Tá vendo só? A gente coloca muitas barreiras nos livros, mas na verdade o segredo não está só na dificuldade ou na fama que esses livros carregam, mas sim no jeito que a gente se aproxima deles. A gente precisa encarar essas leituras com calma, sem pressa, deixando essas leituras fluírem mesmo como uma forma de diálogo.
diálogo. E é exatamente nesses diálogos que a gente se transforma. E todas as vezes que você pensar, esse livro é demais pra mim, é muito difícil, lembre-se desse vídeo. Quem sabe você não perceba que os livros só estavam esperando o momento certo pra começar essa conversa com você. Agora me conta aqui nos comentários quais livros você teve medo ou algum receio de começar. Eu estou curiosa pra saber. Já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!